Abra sua Bíblia comigo no livro de 2 Timóteo, no capítulo 4. Nós faremos a leitura apenas de 2 versículos, o versículo 3 e o versículo 4. 2 Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4, é uma mensagem muito oportuna, uma mensagem muito necessária, especialmente para os dias de hoje, os dias que nós vivemos, mas que o apóstolo Paulo, dando instruções ao jovem pastor, ao seu filho na fé, ele disse: olha, virão dias difíceis com relação à pregação da verdadeira palavra. Mas lá no versículo 2, que nós não leremos, ele ainda diz: não se importe com nada, você precisa ter o compromisso de pregar a palavra, oportunamente ou não, corrigindo, repreendendo, exortando com longanimidade e também com toda a doutrina. E aí, a partir do versículo 3, ele prepara ainda mais esse servo do Senhor para os dias que viriam. E esses dias, irmãos, sem sombra de dúvida, são os dias também que nós vivemos. Sempre na história, inclusive na história do povo de Deus, povo de Israel, era sempre aquela coisa, altos e baixos. Uma hora na presença de Deus, outra hora olhavam para os ídolos e começavam a adorar outros ídolos, iam após as outras nações, como a palavra até denomina, e também na história geral da humanidade e na história até do cristianismo, nós vemos aquela questão de que teve um tempo em que certos países estavam no ápice, um êxito maravilhoso, a palavra de Deus sendo pregada, o evangelho sendo vivido, depois declínio, mas sempre haverão e devem haver os profetas da parte de Deus, os que de verdade proclamam a verdadeira palavra, a verdadeira doutrina, para que se reverta esse tempo. E no caso de você que está nesta igreja, há mais tempo, há pouco tempo, está nos conhecendo agora, saiba que você está participando de uma igreja, onde nós prezamos pela palavra de Deus, pela seriedade da palavra de Deus, porque ela é a nossa única regra de fé e prática, e ela é a palavra de Deus. Não importa o que você tenha ouvido por aí, são situações inclusive, ou falas, ou pregações, nem quero chamar mais de pregação, pensamentos, que tentam nos desviar da verdadeira palavra de Deus. Aliás, vou dizer uma coisa que me espantou muito, e não é de agora, faz alguns anos, em que alguns pastores começaram a pedir o seguinte: não precisam me chamar de pastor mais, porque eu não sou pastor, eu sou pensador. E agora a gente está vendo aí a catástrofe que está acontecendo dia após dia na internet. Mas você também não tem compromisso com a internet, porque Deus tem preparado um alimento para você aqui, amém? Quem crê nisso e quem quer buscar isso, diga amém comigo, amém? Amém. Então, 2 Timóteo capítulo 4, versículos 3 e 4, diz assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, e se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. O título da mensagem dessa noite é Crença por Conveniência. Na verdade, a palavra mesmo, conveniência, ou algo conveniente, não traz na palavra, ou até na etimologia, algo assim tão negativo. Mas dependendo da maneira como a conveniência ela é aplicada, sim, aí ela se torna algo muito maléfico. Ela se torna algo que realmente é muito perigoso. Pessoas que creem por conveniência e não por conversão, e não por transformação, e não porque querem mudança de vida, são exatamente as pessoas que se enquadram nessa palavra do apóstolo Paulo. Pessoas que não suportam a sã doutrina, pessoas que buscam para si mestres e, infelizmente,
está assim, de grupos e igrejas e de ditos mestres. Aqui o sentido da palavra mestre é porque buscam para aprender, mas não porque tem a autoridade de um mestre de verdade. E eles buscam essas pessoas porque essas pessoas, esses líderes, essas igrejas falam que elas querem ouvir. E aí vira algo conveniente, entendeu? Não precisa de conversão, precisa de conveniência só. Não, eu vou lá, escuto uma boa palavra, aqui também você escuta. Eu saio para a minha semana preparado, e às vezes, muitas vezes, o domingo é aproveitado, né, porque é o dia mais cheio da maioria das igrejas aí, e aproveita esse domingo, ou esse culto mais cheio, para encher a pessoa de informação com relação à sua vida terrena. Tem sim o seu lugar, precisamos falar sobre isso também. Mas muitas dessas igrejas ou grupos não têm preparado mais as pessoas para a vida no céu. Então o evangelho, infelizmente, não é o verdadeiro, mas eu vou usar esse termo só para a gente entender. O evangelho da conveniência é aquele que traz o comichão, que traz a coceirinha nos ouvidos. E nos dias de hoje, eu tenho apelidado de evangelho modinha. É a modinha. Não, você pode vir para cá, porque aqui não te é exigido nada. Eu não sei onde a pessoa pega a palavra de Deus e submete a sua própria autoridade, a sua própria vontade, e desfaz totalmente de tudo aquilo que foi inspirado, daquilo que veio da parte de Deus, porque é a palavra de Deus, homens inspirados por Deus, diz a palavra a respeito dela mesma, homens inspirados por Deus foram, ou escreveram, foram usados, né? Mas escreveram pelo Espírito Santo de Deus. E está aqui, está escrito. Nós temos sim a teologia que nos ajuda a discernir um pouco o que é fato histórico, o que é aplicação para os dias de hoje, mas a palavra de Deus, viva e eficaz como ela é, não pode ser submetida à vontade humana. Alguém disse uma vez, olha, você querendo ou não querendo, a palavra de Deus se cumprirá. E é verdade, a palavra de Deus só vai se cumprir para quem crê em Jesus Cristo? Não, vai se cumprir também para o ímpio, porque inclusive ele precisará saber no último dia que o Senhor lhe deu chance, o evangelho muitas vezes foi pregado a ele e ele não aceitou, e não quis o senhorio de Jesus na sua vida. Então a palavra de Deus, ela é aplicada à vida de todas as pessoas. Eu procurei no dicionário a definição de conveniência. Um deles, que é o Oxford, diz assim: conveniência é aquilo que é útil, é aquilo que simplifica uma rotina, que economiza o tempo e que dá vantagem. Então, muita gente está buscando isso. O que é útil? Geralmente a gente até fala, né? Unir o útil ao agradável. Que é, eu quero ouvir uma boa palavra, eu quero ouvir a palavra de Deus. Claro, ali eles saem falando que estão pregando a palavra de Deus, que estão ensinando a palavra de Deus, mas elas estão também muito mais preocupadas com aquilo que vai ser agradável e que vai economizar o seu tempo e que vai simplificar a sua rotina. Mas esse negócio de cumprir a palavra de Deus, às vezes é um pouco penoso, às vezes é um pouco difícil, mas se você ligar a uma vida de oração, o Senhor vai abrindo a sua mente, o seu coração vai ficando mais preparado, você vai entendendo mais os desígnios, a vontade e o agir de Deus na sua vida. E a palavra de Deus, que o Salmo já diz lá, ela deve ser para nós mais desejável do que o ouro puro, o ouro depurado. E as palavras do Senhor, lá no Salmo 119, são mais doce que o mel. Mas isso, para quem não vive uma vida de conveniência, é para quem vive uma vida de verdade no altar do Senhor, desejando conhecer a palavra
para viver a palavra como ela é, não com atalhos. Ninguém vai chegar no céu com atalho. Com relação à salvação, todo mundo praticamente vai dizer a mesma coisa. Até mesmo os grupos aí da conveniência. Não, sem Jesus não vai para o céu. Ah, então beleza, não tem atalho. Não. Mas com relação a algumas coisas da vida, algumas práticas, alguns pensamentos, algumas coisas que se fala, não, aí já é diferente. Tem algumas coisas que Deus vai relevar e estão criando a cada dia nomenclaturas e outros estudos com o objetivo de distorcer o que a palavra de Deus realmente ensina. Isso é uma crença por conveniência. Num site que tem lá um artigo sobre a mente, é um site denominado Dynamic Mindset. Ele diz assim nesse artigo: relações por conveniência ou troca. E tem lá uma pergunta: quem age por conveniência? Quem gosta de agir por conveniência? São pessoas que procuram relacionamentos e conexões com interesse pessoal. São normalmente receptores e dão apenas quando não lhes custa nada ou lhes custa muito pouco. O famoso vampirismo social. Aquele que até casa por conforto ou só porque não quer ficar só. São alguns dos exemplos. E esse estudo ainda aponta que muitos usam como base da conveniência o egoísmo, que é aquele que procura ser o centro de tudo e que ele tem que ser agradado, bajulado. E assim, ele só busca aquilo que lhe é conveniente. É aquilo que não exige dele transformação, que não exige dele postura. Vou falar um pouco aqui de casamento. A esposa está lá falando: ô, maridão, você tem que procurar emprego. Um exemplo. Até vou falar disso aqui porque a gente tem esse problema aqui. Você tem que procurar emprego, mas você não gosta de trabalhar. E a conveniência dele é: não, mas você viu, está difícil e não quer transformação. Nós precisamos, em todas as áreas da nossa vida, buscarmos transformação. E especialmente na nossa vida espiritual, nós não podemos baixar a guarda. Porque se nós baixarmos a guarda, quando nós menos esperarmos, nós entramos por um caminho, ou entraremos por um caminho de conveniência, e não mais de transformação. Tem pessoas que frequentam a igreja, sabe o que é certo, sabe o que é errado, vive no erro, não quer mudança. Jovem que sabe que a sua vida sexual não pode ser antes do casamento. E a gente tem casos até hoje aí que a pessoa fica viúva, já está vivida, arruma um namorado, começa a viver uma vida normal de casado. Não, a palavra não fala disso, mas é conveniente. Vou viver assim, eu vou continuar vivendo assim. Tome muito cuidado. Tome muito cuidado, porque a palavra fala que estes, no versículo 4, se recusam a dar ouvidos à verdade. E eles começam a se entregar à fábula. Olha, essa palavra aqui, no início do versículo 4, e se recusarão a dar ouvidos. Recusarão. É uma ação deliberada, que se torna inevitável, na medida em que as pessoas se deixam atrair pelas falsas doutrinas. É à medida que as pessoas se deixam atrair pelo falso evangelho, pela falsa pregação, pela distorção da palavra de Deus, e ela vai sendo atraída, porque aquilo lhe é o quê? Útil, aquilo simplifica a sua rotina, aquilo parece que economiza o seu tempo, porque nem vida de nada, de devocional, de oração, de leitura da Bíblia, ela precisa ter, porque ela chega num culto, está lá tudo prontinho, o prato está na mesa, só sentar e comer, você não precisa fazer. Alguém já fez? E esse evangelho da conveniência tem afastado muitas pessoas da verdade. Aquele que está em busca de algo conveniente
geralmente ele usa um texto bíblico isolado para justificar os seus pensamentos, para justificar as suas falas, para justificar os seus atos. E é tão interessante, para não dizer que folgado que esse cara é. É tão interessante que ele vem para você e fala assim: mas a Bíblia não fala sobre isso, então por isso eu faço. Ou então, a Bíblia não condena, porque tem até esse versículo, te mostra tem até esse versículo aqui, que nos faz entender que nós somos pó, e que a gente tem mesmo limitações, como humanos que somos, a gente não consegue viver de maneira correta. Olha o que o salmista está dizendo, ele pega esse texto e falta fazer um pingente, ou imprimir uma camiseta e andar com ela pela rua. Só que quando você chega e mostra a verdade, ele te mostra um versículo, para basear a prática que ele está vivendo, correto? Um versículo. Aí você chega e fala assim: mas então a palavra de Deus, em outro texto, vai dizer isso, que vai nos levar a uma maior reflexão. A gente precisa pensar mais. Aí a pessoa fala assim: então você tem que me provar. Ela te deu um versículo, você dá um, não pode. Você tem que dar uns 10 versículos contra um dela, porque ela não aceita que ela está vivendo na mentira. Então esse tipo de pessoa também é uma pessoa que busca por conveniência, porque uma das coisas daquele que só vive por conveniência é o egoísmo. É o que eu penso, é o que eu falo, é o que eu faço. E eu não quero ninguém falando a respeito do que eu estou fazendo, porque eu vou continuar vivendo assim. Esse crente por conveniência, esse cristão por conveniência e não por conversão, ele sempre buscará meios que o favoreça. E infelizmente, como eu já disse no início dessa mensagem, alguns grupos denominados aí de igrejas apoiam essas práticas e acabam distorcendo a palavra, a vontade de Deus. Eu não vou conseguir falar de todas as práticas que hoje em dia são distorcidas, até no seio das ditas igrejas. Mas eu quero falar pelo menos de 2 práticas, que muitas igrejas já desistiram de pregar a respeito disso. Uma delas é o comprometimento com o mundo. Vamos lá para Tiago, capítulo 4, versículo 4. Abra sua Bíblia comigo lá. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Tiago, capítulo 4, versículo 4. Os irmãos encontraram? Amém? Diz assim a palavra: infiéis, não compreendeis que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. E ainda o versículo 5 completa: ou supondes que em vão afirma a Escritura, é com ciúmes que por nós anseia o Espírito que Ele fez habitar em nós? O Espírito de Deus que habita em nós, Ele, com ciúmes, não aceita que você tenha um outro relacionamento fora do verdadeiro relacionamento com Deus. Ah, mas é um pouquinho. Vou voltar nos casais de novo. Eu vou instigar. Teu marido chega e fala: bem, você acha, eu vi minha ex-namorada, eu dei um beijo nela. Tudo bem? Ah, não, né? Mas por que tem muita gente voltando às velhas práticas e achando... Por que Deus tem que aceitar? É disso que as pessoas estão parando de falar. Ah, mas Ele é amor. Mas Deus, Ele... E, inclusive a palavra fala para não tentar o zelo dele. Toma cuidado, né? Mas Deus, Ele se entristece.
E nós, diz a palavra, porque o Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo é Deus, nós entristecemos o Espírito Santo de Deus. Não vou usar o chavão, tu sabes que eu sou pobre, mas isso vai acontecer. Portanto, qual é a diferença do crente conveniente da conveniência para o convertido? Toda vez que ele identifica que ele entristeceu o Espírito Santo de Deus, porque o próprio Espírito lhe mostra, ele vai fazer de tudo para mudar aquela situação. Ele vai querer abandonar aquele pecado. Ele não vai mais gostar de fazer aquilo. Ele vai clamar pela misericórdia do Senhor, que nós precisamos. Ele vai confessar o seu pecado arrependido. Ele vai pedir perdão, alcançará a misericórdia pelo perdão de Deus. Tem todos os passos na palavra de Deus sobre isso. Se confessardes os vossos pecados, Ele é fiel e justo para vos perdoar os pecados e vos purificar ainda de toda a injustiça. Então Ele te deixa puro de novo. Mas aí, você vai lá e encontra uma outra velha prática sua, flerta com ela e faz de novo. Muitas pessoas fazem o passo a passo certinho da traição, como na vida de namorado, de noivo ou conjugal. Passa perto do pecado antigo e dá uma paquerada nele. Flerta com ele. Esse é o flerte. E vai lá e se envolve com ele novamente. Isso é triste ou não é, igreja? Sim. Entristece o Espírito Santo de Deus. Nós precisamos entender pelo texto de Tiago 4:4 que quanto mais próximos nós estivermos do mundo, mais longe nós estaremos de Deus. A santidade, ela é alvo na vida do cristão, enquanto a salvação é um ato, porque é dado por Deus, e ela acontece no dia do arrependimento, da entrega de vida ao Senhor. O Espírito Santo vem, sela o coração do homem para o dia da remissão. O selo de propriedade é meu, tu és meu. É até um hino bonito, né? E tu és meu e eu sou teu e tal. Começa ali uma vida cristã, uma nova vida, uma vida regenerada, glória a Deus por isso. Mas aí vai passando o tempo, vão passando os dias, vão passando os meses, vão passando os anos, e algumas pessoas voltam às práticas antigas e começam novamente a ter relacionamento com o mundo. Enquanto que o cristão precisa andar na contramão disso, sempre de glória em glória, e em busca pela santidade, que é um processo, em busca de uma vida cada vez mais reta diante de Deus. É isso que todo mundo espera de um relacionamento, sim ou não? Você tem um relacionamento de amizade, teu amigo é enrolado, marca com você, não vai, pega dinheiro emprestado, não te paga, mas você espera que um dia ele melhore, porque ele é seu amigo. Todo mundo espera de um relacionamento que haja essa progressão, sabe? Os atos que eu tinha, que agora, esse ano nós completamos 28 anos de casamento, eu e minha esposa. As práticas que eu tinha há 28 anos não podem jamais ser as mesmas práticas de agora, porque senão ela não me suportaria. Eu não posso, um jovem que se casou aos 20 anos, naquela época a emancipação era com 21, meu pai teve que ir lá assinar para eu casar, porque eu não tinha ainda idade para casar, né, de emancipação. Então aquele jovem de 20 anos que se casou lá, não pode ser o mesmo hoje, no casamento. E o nosso relacionamento com Deus? Se eu perguntar aqui, quem é convertido há mais de 10 anos? Levanta a mão.
Eu comecei com 10, porque se eu falasse 30, 20, todo mundo ia querer descobrir a nossa idade. Quem é convertido há mais de 5 anos? Levanta a mão. Não, os que já fez com 10 não precisa. Com 5, levanta a mão. Quem é convertido há 1 ano, mais ou menos? 2 no máximo, levanta a mão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadê os de 10 anos? Levanta a mão. De 5, levanta a mão. Fica com a mão estendida, os de 10 também. Olha a maioria. Vocês precisam ser exemplos para esses que nasceram de novo agora. Entenderam? E o que eles esperam de nós é que o nosso procedimento seja melhor do que o deles, porque eles acabaram de conhecer o Evangelho. Tem um deles que levantou a mão aí, que saiu do ateísmo. E hoje é servo de Jesus. Que exemplo que ele espera? De mudança. Então nós precisamos melhorar no nosso relacionamento. Não sermos mais por conveniência, porque nos agrada, porque economiza o nosso tempo, porque simplifica a nossa rotina. Eu vou ficar voltando nisso. Porque é útil para mim, porque me dá vantagem. Claro, dá vantagem mesmo, nos deu o céu. Aleluia. Mas nós não vamos viver por conveniência, nós viveremos por conversão. Todo cristão precisa entender, à luz de Tiago 4,4, o pecado é horrível para o cristão, pois foi por causa dele que foi crucificado o nosso Salvador. Imagine só. Quem aqui, quando criança, foi bem arteiro na escola, que o pai e a mãe precisavam ficar indo lá na escola? E não é chato? É chato para o pai que vai, e é chato para a criança que fica sabendo. Vixe, teu pai está aí. Tua mãe está aí. A professora chegava na classe e falava assim: fulano, graças a Deus, irmãos, minha mãe nunca foi chamada na escola. É verdade. E aí, às vezes chegava a professora e falava assim: fulano, sua mãe está aí, veio conversar com a diretora. Era chato para a criança ouvir aquilo, sim ou não era? Os amigos começavam a rir. Mas para a mãe e para o pai também era vergonhoso. Olha, eu quero que você pense por essa ótica agora. Todo cristão que não leva a sério a questão do pecado este que crucificou o nosso Salvador. Foi por causa dos nossos pecados que ele foi crucificado. Está provocando no Senhor. Eu estou dando exemplos bem simples, bem animadinhos, assim, para você ficar felizinho, mas é bem sério o que nós fazemos com o Senhor. Deus, Ele merece o máximo daquilo que nós podemos fazer, que é muito pouco. Já é muito pouco. Nosso próprio esforço, ou o nosso maior esforço, já é muito pouco. Agora imagina aquele que não se esforça nada, não quer mudar em nada, não, eu vou continuar e tal. Irmãos, dentro da prática do comprometimento com o mundo, a gente pode abrir aqui um leque de coisas que as pessoas fazem. Vão em lugares impróprios, fazem coisas erradas, as sombrias, as escuras, envolvem-se com as músicas que não trazem nada de edificação. Pelo contrário, muitas delas são feitas, são compostas exatamente para trazer, não é mais distração, é para trazer destruição. Mas as pessoas acham normal esse envolvimento. Uma outra questão que eu vou falar agora da crença por conveniência, e é uma outra coisa que, se você conversar com o cara que gosta disso aqui, ele te dá alguns textos
Eu nunca bebi, mas acho que quem já foi craque nisso vai saber do que eu estou falando. Vem a enxaqueca. E se bebeu por causa de um problema que, primeiro, está dizendo para o Senhor: eu afogo as minhas tristezas aqui, ó, porque o Senhor não é capaz de resolver para mim. E quando aquilo passa, a pessoa está com o mesmo problema que o levou a beber. Só que às vezes ele já arrumou um outro. Porque um dos maiores índices hoje de divórcio no Brasil e no mundo não é por causa do adultério, é por causa da bebida. E eu fico triste, porque o evangelho da conveniência, muitos ditos líderes chegam num púlpito como esse e falam assim: se você souber beber, você pode beber. Quem que conhece o alto limite aí? Eu bebi refrigerante, muito refrigerante, até 6 anos atrás. Mas não era pouco não. Eu chegava num churrasco, depois eu aderi à moda da Coca Zero, né? E eu colocava o refrigerante zero debaixo do meu braço. Quem lembra aqui? Né, igreja? Lembra? E aí, quase ninguém bebia zero. Passava um pessoal perto de mim e falava: expurgante aí, isso aí é ruim, é amargo. As primeiras eram ruins mesmo. E aí eu estava lá segurando. Irmãos, aquilo me trazia uma raiva e eu comecei a ver que estava errado. Porque tinha um menino aqui que toda vez que acabava o refrigerante dos beberrões de Guaraná, de Coca, das marcas ruins, esse menino vinha e falava assim: ô pastor, me dá um pouco da Coca Zero. E eu com a Coca debaixo do braço, de 2 litros, eu falava assim: mas eu bebi no bico. E ele falava assim: não tem problema, eu quero mesmo assim. E aquilo, irmãos, chegava a formigar minha cabeça assim, ó, de raiva. Porque aquele menino queria a minha Coca. Eu falei: esse negócio está me dominando. Então eu não estou falando só do álcool. Eu não estou falando só de um ponto que talvez aí você vai ficar: mas eu sei. Não, eu estou falando de qualquer coisa que te domine. A palavra de Deus diz que pode até é algo até que convém, mas você não pode ser dominado por ela. Então, nessa igreja, ou desse púlpito, você nunca vai ouvir uma orientação quanto a essa prática. Porque, irmãos, é algo que está trazendo prejuízo para muitas pessoas. Um dos fornecedores da igreja esteve comigo aqui mês retrasado. E ele participa numa igreja aqui na nossa cidade. E ele falou: pastor, antes de ir embora, eu quero te perguntar uma coisa. E aí ele ainda acrescentou, ele falou assim: porque eu sinto muita vontade de conversar com o senhor. Porque a igreja que eu vou, o líder nunca conversou comigo. Já pensei na hora, o que ele está fazendo lá então, né? Mas tá bom, eu sou servo de Deus, não sou servo de placa, nem de, se não vier para cá eu não converso. Não, imagina. Falei: o que você precisa saber? Ele falou: eu quero saber se eu estou errado numa coisa. Falei: pode falar, abra o seu coração. Ele falou assim, ele veio fazer uma entrega aqui na igreja e começou a conversar comigo. Ele falou assim: olha, eu fui numa reunião da minha igreja de homens, e o assunto era beber moderadamente. Falei: na igreja? Na igreja, o assunto era esse. E pela primeira vez, pastor, eu fui contra o meu líder. Eu falei: mas você foi ético? O que é isso? Ele falou: você falou na frente dele? Não, eu deixei ele embora e falei depois. Aí você já errou. Você discordou, você tinha que ter falado. Mas o que você fez? Não, é porque é o seguinte: eu vim do lamaçal do pecado. Ele começou a falar, chorando. Eu vim de uma vida de bebedice. Eu era, pastor, um cara que 18 horas, não era 18h01 não, 18 horas da sexta-feira, eu abri a primeira cerveja, eu só ia parar de abrir no domingo, às 19 ou às 20 horas. Eu bebia, pastor, mais de 48 horas sem parar. E eu ia na minha igreja,
E ouvir o líder falar que pode beber com moderação, se você souber. Mas 99% das pregações são essas. Isso cria um evangelho de conveniência. Claro que é gostoso, é vantajoso. Não, eu já gosto de beber, essa igreja fala que beleza. Nossa, isso aqui vai ser algo que vai simplificar a minha rotina, porque inclusive a minha mulher fala em casa para eu não beber, agora o pastor está falando que pode. Aí, mulher, você vai querer saber mais que o pastor? É isso que causa. É isso que estão causando nas famílias. Ah, mas tem um texto que Jesus bebia, sabia disso? Ah, tinha um texto que Jesus bebia. Lucas capítulo 7, versículo 33, 34, é o próprio Jesus falando: pois veio João Batista não comendo pão nem bebendo vinho, e dizeis, tem demônio? Agora veio o Filho do Homem comendo e bebendo, e dizeis, eis aí um glutão, um comilão, e bebedor de vinho, amigo de publicanos e pecadores. Primeiramente, eu quero dizer para vocês que Jesus aqui estava sendo acusado que ele vivia uma vida errada. Mas Jesus viveu uma vida errada, igreja? Você acha que Jesus, ele, por causa de vinho, ele ia errar? Porque a Bíblia diz, e eu creio, eu sei que é verdade, que ele viveu uma vida sem pecado. E a palavra que pode falar, e ela fala, que pode dizer que o vinho traz alegria, é a palavra que fala também que na bebida há todo tipo de devassidão. Então, eu não vou apelar para a tua consciência. Ah, vê aí até onde você vai. Eu vi um artigo outro dia, de que um teólogo aí, ele disse assim, vamos irmãos, ponderar, é que a gente vive no Brasil, e o fato de alguém te ver bebendo vai escandalizar, então é melhor você não beber. Mas se você vivesse na Holanda, você poderia beber, porque lá é normal. Se você vivesse em Portugal, lá também tem vinho à vontade. E também se você vivesse num país frio, de muito inverno, lá as pessoas têm que tomar bebida alcoólica para se esquentar. Aí eu fiquei pensando, mas se está valendo tudo. Aí eu lembro da minha esposa, quando a pessoa começa a falar um monte de coisa. Mas isso aqui é porque é bom para isso, é bom para aquilo. Aí ela disse uma vez para uma irmã, então se te falar que a maconha é boa, você vai fumar também? E eu já disse nesse púlpito e repito, Jesus não julgará o mundo pelas práticas das nações. Ele julgará o mundo pela sua palavra. Ele não vai abrir um livro e falar assim, ô Wesley, você era do Brasil, né? Eu era. Ah, entendi. Por isso que você era boca de litro. Não, beleza, mesmo que você bebeu muito na sua vida, você trouxe um problema lascado para a tua família, mas a culpa é do Brasil, pode passar. Você acha que vai ser assim? Ah, você veio da Holanda, né? Vim. Ah, lá. Agora estou em dúvida se é Holanda ou Irlanda. Ah, lá a questão da sexualidade é explícita, pode fazer até em praça pública. Então você errou antes do casamento, mas a culpa não é sua. A culpa é que o teu país apoiava isso. Você acha que vai ser assim? O evangelho da conveniência diz que sim. A crença por conveniência diz que Deus vai passar a mão na cabeça de todo mundo. Mas como eu sei que você vai passar direitinho para o céu, irmão, porque eu creio que todos aqui vão para o céu, amém? Faz assim, eu vou, aleluia. Eu vou parar na porta, pastor Osiel vai parar na porta, pastor Anderson vai parar na porta, pastor Ricardo, mesmo que é novinho no ministério, vai parar na porta. Pastor Carlos também, se prepara o couro aí. E Deus vai falar, agora você vai me dar conta das ovelhas que eu confiei a você. E você tinha na sua mão como pregar a verdade. E você disse por conveniência que as pessoas poderiam viver a vida da maneira que elas quisessem. O que me conforta, irmãos, nós poderíamos ter hoje uma igreja muito maior, muito mais cheia, muito mais rica. A gente conversa às vezes com os músicos, eles são prova. A gente poderia ter banda com orquestra, com tudo aqui.
se eu tivesse feito certas conveniências, se eu tivesse assumido certas conveniências, não é muito tempo atrás não, coisa de 5 anos aí, 6 anos, 3 anos passados, em que vieram pessoas para o meio da igreja, e que eu fiz aquele raio-x, conversando com a pessoa, e percebi pelo Espírito Santo de Deus a que ela veio, ou para que ela veio, e falei, não posso nesse momento deixar você se envolver, e a pessoa foi embora. Mas é porque eu tenho que zelar por aquele rebanho, que quando Paulo estava se despedindo, ele disse, vocês que presidem sobre a igreja de Deus, cuidem do rebanho que ele comprou com seu próprio sangue. Não é brincadeira para mim. Não passa pela minha cabeça, né? Então eu posso falar isso de livre consciência. Não passa pela minha cabeça. Eu podia facilitar, porque é facilitar para mim mesmo. Não passa isso pela minha cabeça. Mas mesmo que passasse, eu tinha que lutar contra esse pensamento e falar, Senhor, tem misericórdia de mim. Os líderes daquela época fizeram essa declaração acusando Jesus para tentar envergonhá-lo. Agora, os estudiosos vão dizer, se ele, até por exemplo, para instituir a ceia, o único vinho que ele tinha disponível era aquele, mas irmãos, é um cálice. E foi aquele momento, e foi para aquele objetivo. Então isso não me dá abertura para eu me tornar um beberrão, um ébrio. A palavra vai dizer então que a embriaguez, essa sim, é pecado. Obras da carne, Gálatas capítulo 5. Mas para você chegar lá, como que você chega? É porque você chega através da linha perigosíssima da bebida. Que muitas pessoas, por dizerem assim, por conveniência, a Bíblia não diz que é pecado o beber, é pecado a embriaguez, então elas começam a beber devagar. Por conveniência, e daqui a pouco elas estão sem controle e elas estão destruindo a sua casa. E eu sei que algumas irmãs aqui da igreja já viveram, então eu não pedi autorização para elas, não fiz a entrevista com elas, era para eu falar hoje na IBD, acabei que eu cheguei e tinha tanta coisa gostosa, eu fiquei olhando aquela mesa lá e esqueci de conversar com elas. Mas eu sei que tem algumas irmãs aqui hoje que poderiam testemunhar aqui na frente de que elas, e muitos desses maridos, para honra e glória do Senhor, foram libertos e salvos, amém, por isso também é um testemunho, não um testemunho, mas elas podem dizer de que o momento que elas viveram, enquanto eles estavam entregues ao vício, foram dias e momentos terríveis. Então você, irmão, que está na sua, fica na sua. Não fica procurando texto bíblico, não. E por que eu estou trazendo essa palavra também hoje? Porque está chegando o final do ano. E no final do ano as pessoas querem se abrir um pouco mais. A vibe aumenta, né? Como dizem por aí. Mas a gente tem um compromisso com o nosso Deus. Nós temos um compromisso com a sua palavra. E eu quero já começar a concluir. Abra sua Bíblia comigo no livro de Salmos, no capítulo 119, versículo 53. Salmo 119, versículo 53. Antes de eu fazer a leitura do versículo, eu quero deixar uma pergunta. Qual é o nosso papel? Se nós não somos crentes por conveniência, qual é o nosso papel diante de tudo isso que nós ouvimos nessa noite? Como filhos de Deus, como aqueles que prezam pela sua palavra e que desejam vivê-la. Olha o salmista aqui. De mim se apoderou a indignação por causa dos pecadores que abandonaram a tua lei. Spurgeon faz uma leitura
dessa declaração de Davi, e ele registrou assim: a face de Davi molhou-se como rio de lágrimas, por causa da profanidade predominante. Também lá em Jeremias capítulo 9, no versículo 1, Jeremias desejou que seus olhos fossem como fontes, para que pudesse lamentar as iniquidades de Israel. Ele chega a falar assim: eu queria que a minha cabeça fosse um depósito de água, e pelos meus olhos eu pudesse realmente, como uma fonte, jorrar lágrimas e lamentar a iniquidade do meu povo. Aí olha para os crentes de hoje, os da conveniência, vê um irmão no pecado, vê um irmão no erro, e a conveniência ensina o quê? Deixa cada um cuidar da sua vida. Não, seja como Davi. Se você ama o teu irmão, se você ama a tua irmã em Cristo, fala para ela de novo: o que você está fazendo é errado. Volte-se para o Senhor. Volte-se para Deus. Quem está achando essa palavra pesada faz assim, ai. Mas quem está achando essa palavra algo de amor de Deus para você, diga amém. Amém. É isso que a gente vai procurar fazer. Nós devemos nos oferecer mais a Deus. Nós devemos nos oferecer mais a Deus. E nós devemos amá-lo mais do que a nós mesmos. Nós devemos amar ao Senhor mais do que qualquer outra coisa. Nós devemos buscar ao Senhor de todo o nosso coração.